Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos voltar a falar sobre a urticária. A gente já tem vídeo aqui no canal falando a respeito da urticária, os tipos de urticária, urticária aguda, urticária crônica. Então se você ainda não viu esse vídeo, vale a pena dar uma olhada. A gente também tem um vídeo aqui no canal falando a respeito dos antihistamínicos, aí, que são os antialérgicos que muito frequentemente são utilizados no tratamento da urticária. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar de um tratamento mais moderno, um tratamento mais novo, que é utilizado principalmente para aqueles casos que não melhoram aí com os antihistamínicos tradicionais. A gente recebeu algumas perguntas a respeito de outros tratamentos de urticária e, sem dúvida nenhuma, para os casos refratários, aqueles casos que não melhoram, esse tratamento ele é muito interessante e é sobre isso então que a gente vai falar. Mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, de cuidados com a pele, de cuidados com os cabelos. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no canal. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e se você gostar do nosso conteúdo, aperte o botão de curtir, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Muito bem, basicamente nós temos a urticária aguda, que é aquela que costuma durar menos de 6 semanas e nesses casos, geralmente a gente consegue identificar uma substância, um produto que leva ao desenvolvimento da urticária, como por exemplo frutos do mar, frequentemente são causa de urticária, medicamentos podem causar urticária e nessas situações basicamente a pessoa desenvolve a urticária, aqueles vergões vermelhos que coçam, quando ela entra em contato com essas substâncias e se ela evitar então essas substâncias, ela não tem urticária. Porém, algumas pessoas apresentam a urticária crônica espontânea. Geralmente ela dura mais do que 6 semanas. Nesses casos, na maioria das vezes, não tem um elemento desencadeante e a pessoa daí tem que fazer um tratamento medicamentoso até que haja o controle pleno aí das lesões de urticária. Os medicamentos conhecidos então como antihistamínicos, na maioria das vezes controlam a urticária muito bem. Porém, em torno aí de 10, 20% das pacientes não têm um controle adequado com esses medicamentos, com os antihistamínicos. E o que os antihistamínicos fazem? Eles inibem a liberação da histamina, que é a substância então que leva à formação das lesões de urticária, pela célula chamada mastócito. Mas esse mastócito, para produzir a histamina, ele é estimulado por um anticorpo chamado IgE. E aí que entra então essa nova classe de medicamentos que são os anti-IgE. E o medicamento que a gente pode usar então para o tratamento da urticária dessa classe é o omalizumab, ou o nome comercial Xolair, são os anti-IgEs. E realmente eles são muito potentes, mesmo esses pacientes então que não respondem com os antihistamínicos, a maioria deles tem uma resposta muito boa com o omalizumab. O omalizumab ele não é um comprimido, ele é uma injeção que a gente aplica embaixo da pele, geralmente com intervalo de 1 mês entre cada aplicação. A maioria dos pacientes tem uma melhora rápida, logo após a primeira aplicação já percebem melhora das lesões de urticária. Alguns casos são mais lentos, a gente precisa de um tratamento mais prolongado, mas se até o 6º mês de tratamento aí com o omalizumab você não apresentar melhora, possivelmente você não é responsivo ao tratamento. Obviamente nem todos os pacientes também melhoram com o omalizumab. É uma droga que aparentemente é segura, os efeitos colaterais mais comuns são dor de cabeça, febre, infecção das vias aéreas. A maioria dos pacientes não apresenta nenhum efeito colateral, mas esses são os mais comuns. Alguns pacientes podem ter uma reação alérgica com o uso do remédio, então é interessante que o paciente faça a aplicação num lugar com supervisão médica, que ele seja observado após a aplicação, mas na maioria dos casos é bem tranquilo. Qual que é uma grande dificuldade desse medicamento? O custo. É um medicamento ainda muito caro. Eu dei uma olhadinha aqui, uma pesquisada em preços, eu achei o valor em torno de R$ 2.800 para cada seringa do medicamento, levando em conta que a dose padrão são de 2 seringas por aplicação, então seriam 2 seringas por mês, então realmente é um custo ainda muito elevado.
Porém, esse medicamento ele já está disponível tanto no sistema de saúde, alguns pacientes conseguem também através do convênio. Então, caso você sofra de urticária crônica, que você já tenha feito os tratamentos tradicionais com o uso aí dos anti-histamínicos, não consiga um controle adequado das lesões, é importante que você converse com o seu médico e avalie então, sempre a avaliação médica é caso a caso, você seja avaliado pelo seu médico para a possibilidade do uso do omalizumab, porque ele pode trazer aí um grande alívio, um grande controle nas lesões da urticária. E é importante a gente dizer isso porque talvez para quem não sofra desse problema, a pessoa pode ter a impressão de que, enfim, coceira não é uma coisa tão grave, não é um problema tão sério, mas na verdade é muito sério, porque a coceira, cronicamente, ela atrapalha muito a qualidade de vida, atrapalha o sono, atrapalha as atividades sociais, de trabalho, esporte. Então, o controle adequado da urticária é muito importante. Vale lembrar que a urticária crônica espontânea ela demanda um tratamento mais prolongado, seja com o uso dos anti-histamínicos, seja também com o uso do omalizumab. Não tem uma regra absoluta de quando interromper o tratamento, mas geralmente esse ciclo de tratamento não é inferior a 6 meses e após a gente ter um controle pleno ali das lesões de urticária, é uma estratégia que pode ser adotada, isso o seu médico vai definir junto com você. Alguns colegas começam a espaçar cada vez mais as aplicações, então, como eu falei inicialmente, faz a cada 4 semanas, ela pode ser gradualmente espaçada. Outros colegas optam às vezes em diminuir a dose gradativamente e a expectativa é que após um período você consiga ficar sem o medicamento. Então a gente sabe que tem algumas doenças que são crônicas e a pessoa tem que usar o remédio às vezes para o resto da vida. No caso da urticária, ela demanda um tratamento mais prolongado, mas na maioria das vezes esse tratamento consegue ser retirado de maneira completa após um período de tratamento. É isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.